Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a pastora Sônia Lopes, bacharel em teologia pela Harvard Bible College and Ministries. É um prazer estar aqui ministrando essa aula a vocês. E eu tenho a consciência da responsabilidade, e da importância que é estar aqui formando, ensinando, contribuindo para o seu crescimento. E eu quero começar aqui falando uma frase que eu considero ela muito forte para você. Obreiros são aqueles que têm um coração de servo com as mãos no arado. Vou repetir. Obreiros são aqueles que têm corações de servos com a mão no arado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fundamentos bíblicos e espirituais do apoio espiritual. Então, quero dizer para você que as atividades de apoio de um obreiro, elas não são exclusivas de pastores, ou líderes ordenados. Elas podem e devem ser exercidas por cristãos maduros, cheios do Espírito Santo, com compaixão ativa e sabedoria bíblica. Então, debaixo de cobertura espiritual. João 3:3 vai dizer: nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui, Jesus tem uma conversa com o discípulo e com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para ele: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus responde a ele: olha, você precisa nascer de novo. E Nicodemos acha que Jesus está falando ali para que ele nasça, que ele volte novamente ali para o ventre de sua mãe, para que ele possa nascer de novo. Então essa é a pergunta que Nicodemos faz para Jesus, se era possível isso acontecer. Jesus diz: você conhece, um doutor da lei, conhece tantas coisas, mas não entende do que eu estou dizendo. Jesus diz: você precisa nascer de novo da água, do Espírito. Então, somente pode ser apto, somente poderá fazer parte desse reino, do reino de Deus, aqueles que estiverem nascido de novo. Então, o obreiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu já tenho falado sobre isso em outras aulas com vocês. Então, você precisa nascer de novo, deixar os padrões a qual você tem adquirido ao decorrer aí da sua vida, a partir de ensinamentos daqueles que foram seus progenitores, os seus cuidadores. Geralmente são passados crenças desses progenitores para nós, daqueles cuidadores, aqueles que cuidaram de nós, mas agora nós não podemos mais carregar aquilo que o velho Adão deixou de herança para nós. Mas agora nós precisamos andar no Espírito, através de um relacionamento com Jesus. Jesus, num certo momento ali, conversando com seus discípulos, estava quase chegando a hora de Jesus ir ao madeiro, e ele diz para os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não será, o Pai não enviará a vocês o Espírito Santo. Então, depois de mim virá outro, ele vos levará toda a verdade, ele revelará a vocês a verdade, ele será o Consolador. Então, nós estamos aqui falando do Espírito Santo. Jesus dá uma outra ordem para os seus discípulos depois da sua partida ali, Então, Jesus fala assim: olha, ficai em Jerusalém até que desçam sobre vós poder. E Jesus estava falando ali da descida do Espírito Santo. Em Atos, você vai perceber esse momento da descida do Espírito Santo, que foi o momento do Pentecoste. Então, queridos, não podemos, em hipótese nenhuma, pensar em servir a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, sermos representantes
embaixadores de Cristo, sermos mordomos, aqueles que cuidam da casa do Pai, se não formos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo é que nos revelará o que precisamos discernir para cada momento. Então, o que é, né, e como nós devemos praticar esses fundamentos dentro do nosso templo, ali no momento onde você vai estar exercendo o seu chamado de obreiro, de diácono. O apoio espiritual como prática bíblica é o ponto 1. Aqui eu vou começar falando sobre o apoio espiritual como prática bíblica. Em Salmos, capítulo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Uau! Isso aqui é algo muito forte, muito poderoso. Salmos 35 traz para nós um versículo, uma palavra de esperança. E, queridos, desde o Antigo Testamento, o Senhor, Ele mostra cuidado com os quebrantados. No Novo Testamento, o apoio espiritual se torna uma prática da igreja como reflexo do amor de Cristo. Então, queridos, aqui nós podemos, quando nós percebemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o tempo todo Deus, Ele mostra cuidado com os quebrantados. Deus, Ele não ignora, Deus, Ele não é inerte, né? Ou seja, Ele não faz vista grossas, ou assim, ignora, despreza os quebrantados, os necessitados, os mais fracos diante os poderosos. Ele não despreza. Então, aqui nós percebemos em Gálatas 6:2 que a palavra nos instrui não somente olhar para a nossa vida, olhando para o nosso umbigo, para aquilo que nós necessitamos e precisamos, né? Não nos preocuparmos somente com as nossas cargas, mas aqui fala: levai as cargas uns dos outros, e assim você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Então, como que eu posso, se você me perguntasse, pastora, como eu posso cumprir a lei de Cristo? Eu vou te responder: levando as cargas uns dos outros, se importando, tendo compaixão, olhando para o seu próximo e se importando, se compadecendo, sendo ali um auxiliador, fazendo o papel do Espírito Santo na vida desse outro, desse próximo, ajudando ele a levar as suas cargas. Quando Jesus está carregando ali aquela cruz pesada, já não dando mais conta de carregar aquela cruz, e eles procuram alguém para ajudar ele ali, carregar aquela cruz, para que fosse cumprido ali, né, a morte de cruz de Jesus. Então, vem um entre a multidão, que é Simão, ajudando a Jesus, ou Simeão, ajudando a Jesus carregar a cruz. Ali ele está ensinando para nós a importância de carregarmos, né, de ajudar uns aos outros, né, levando as suas cargas. Então, queridos, nós vamos ver aqui no ponto 2 o exemplo de Jesus como visitador. Jesus chorou. João capítulo 11, 35. É o menor versículo da Bíblia, você sabia? Se alguém te perguntar qual é o menor versículo da Bíblia, você vai responder João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou.
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Lucas 7:13. Então você vai ver que aqui em João 11, onde fala-se da morte de Lázaro, né, Jesus chega ali e vê toda a multidão chorando pela morte de Lázaro, juntamente com as suas irmãs, Marta e Maria. E Jesus se compadece daquela multidão e ele chora junto com a multidão. Por isso, queridos, ser um obreiro da casa do Senhor, ser um obreiro no reino de Deus, não pode ser uma pessoa com coração frio, com coração duro, alguém que não se importa, porque a Bíblia sempre vai nos instruir a chorar com aquele que chora e a sorrir com aquele que sorri, se alegrar com aquele que se alegra. Então Jesus, ele se importava, e vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Olha só, aqui Jesus, ele se move com íntima compaixão. Ele não só sente compaixão, mas com a compaixão íntima de sentir a dor daquela mulher. Queridos, a ausência da igreja nos momentos de dor prega um evangelho que Jesus nunca ensinou. Sabe, aquela igreja, os irmãos, aquele corpo, naquele momento da dor, não se importa, não se compadece, não ajuda a levar os irmãos, carregar ali, né, as cargas uns dos outros. Essa igreja, ela não testemunha o evangelho de Cristo, ela não demonstra o amor de Cristo, porque o que Cristo fez foi exatamente isso, foi demonstrar o evangelho de Cristo. Ele demonstra compaixão, amor ao próximo. Como que você vai ser um obreiro da casa do Senhor se você não tem amor ao próximo? Não tem como, não tem como. Deus me chamou para amar com os pés, com os braços e com o olhar. Deus te chamou para amar com os pés. Quando você está caminhando rumo a um presídio, a um hospital, a casa de Deus, para servir o templo, você está amando com os pés, com os braços, quando você abraça, quando você toca, quando você estende as mãos, e com o olhar, quando você olha para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu próximo, com um olhar de compaixão, não com um olhar julgador, com um olhar crítico. Então você está ali respondendo ao chamado de Cristo. Sabe, quando nós lemos a Bíblia e olhamos o testemunho de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele visitou casas, ele visitou doentes, pobres e enlutados. Seu ministério era marcado por compaixão e presença. Ele é o nosso modelo de cuidado pessoal. Queridos, se você não se importa, se você não tem um tempo ali do seu dia, se você não gasta a sua vida se compadecendo com os doentes, com os pobres, com os enlutados, você só se importa com os seus, né? Você só chora quando você vê um filho ou uma filha, ou um parente, um ente querido, um amigo doente. Você se importa de visitar somente ali aqueles que você ama. Você só se importa quando morre um da sua família, um da sua casa, tá errado. Você não serve para ser um obreiro, para ser um diácono, uma diaconisa, um obreiro da casa do Senhor, um servo, um mordomo da casa do Senhor. Você não está apto. Porque Cristo, ele abre mão da sua glória, ele abre mão dos seus prazeres, ele abre mão do seu posicionamento do trono para vir nos servir, para se importar com os doentes. Isaías 53 vai dizer que pelas suas feridas nós somos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, o mais rejeitado dos homens, o seu rosto não havia formosura. Ele foi açoitado por amor, por se importar comigo e com você. Jesus veio para os doentes,
veio para os pobres, para os miseráveis, de espírito abatido. Sabe, aqui nós vamos falar no ponto 3 sobre fundamento apostólico, igreja como corpo, vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, 27, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. 1 Coríntios 12, 26, a dor de um irmão deve nos afetar. O cuidado mútuo revela que estamos funcionando como corpo vivo e unido. Uma igreja apostólica é uma igreja que está engajada em missões, em cumprir os 5 ministérios dentro da igreja, que está engajada com o evangelismo, que está engajada, queridos, com o reino de Deus se expandindo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Uma igreja apostólica se importa se o evangelho está sendo pregado ou não, se Cristo está sendo mencionado, ensinado, levado ou não. Uma igreja apostólica é uma igreja que é cristocêntrica, uma igreja onde o centro é Cristo Jesus, não simplesmente uma placa de uma igreja, mas é uma igreja que se importa com os órfãos, com as viúvas. É uma igreja que leva a esperança, é uma igreja que leva a verdade, a transformação e a libertação de vida. O apoio espiritual e ministério da consolação. Uma igreja apostólica, ela está envolvida. O Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios, capítulo 1, 3, versículo 4. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 4. Somos consolados para consolar. O Espírito Santo opera por meio de nós para aliviar dores, trazer esperança e paz. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos aqui, vou pegar a Bíblia para compartilhar com você esse versículo. Vamos lá, vou pegar aqui a Bíblia, que eu vou fazer questão. Pega a sua Bíblia aí. Se a sua Bíblia não está perto de você, eu te aconselho você a assistir essas aulas com Bíblia, com papel, com caneta, como se você estivesse dentro de uma sala de aula, queridos. 1 Coríntios, vamos lá, abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios. Glória a Deus, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. 2 Coríntios. Vamos lá, na primeira, 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 3. Diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, olha só, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uau, glória a Deus! Porque assim como os sofrimentos de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aleluia! Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Aqui é Paulo falando,
sabe? Então nós precisamos entender que da mesma forma que nós recebemos, nós também temos a responsabilidade de dar, de oferecer, da mesma forma que somos consolados. Nós também precisamos consolar. Da mesma forma que fomos abençoados, nós também temos que abençoar, somos abençoadores. Não podemos sermos egoístas em ficar somente com a consolação para nós. Somos consolados na nossa tribulação. Quantas vezes nós somos consolados? Quantas vezes o Espírito Santo, quantas vezes Deus nos enviou alguém para nos consolar? Quantas vezes o próprio Deus vem sobre nós, desce sobre nós, falando no nosso íntimo, acalmando as nossas tribulações. Você tem a responsabilidade de ser um multiplicador das bênçãos que Deus tem te concedido. Porque o Espírito Santo, ele opera por meio de nós. Através de você, o Espírito Santo quer operar através de você para aliviar dores. Não é só para aliviar as suas dores, mas é para aliviar dores, para trazer esperança e paz. O obreiro, ele precisa ter a consciência de que ele é um discipulador. Ele carrega com ele a comunhão e a aliança. Porque como ferro com ferro se aguça, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, versículo 17. Perseveravam na doutrina, na comunhão, na partir do pão e orações. O discipulado envolve presença. Visitas fazem parte da caminhada cristã, fortalecem alianças e edificam a comunhão. O obreiro que não quer se relacionar, o obreiro que não quer tirar tempo ele precisa entender que ele precisa ter tempo para sentar, para ter um tempo de mesa com aqueles a qual ele estará ali servindo a mesa de Cristo. Não, mas a vida do obreiro não pode ser uma vida tão corrida que ele não tem tempo para se importar, para fortalecer alianças e edificar na comunhão. Se você está sendo chamado para ser um obreiro na casa do Senhor, você precisa organizar o seu tempo, a sua vida. Você precisa tirar no mínimo, querido, escute isso, mínimo 15 minutos para se importar com alguém, para mandar uma mensagem, para orar por alguém, nem que seja pelo WhatsApp, para mandar uma mensagem perguntando: meu irmão, minha irmã, como você está? Meu pastor, minha pastora, estou aqui, estou orando por você. Se importar. Porque o discipulado envolve presença. Deus te chamou para você amar com os pés, com os braços e com o olhar. Sabe, você entendendo isso, o obreiro, o que um obreiro faz? Qual que é a responsabilidade de um obreiro? O obreiro, ele precisa entender que vai chegar um tempo, queridos, vocês estão sendo treinados para isso, que você vai visitar um enfermo. Você precisa ter isso dentro de você. Hospital ou domicílio. Deus está te chamando para você. Deus está te despertando para você se importar com o próximo. Salmos 41, versículo 3 diz: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. Você deve estar preparado para que quando alguém estiver no leito da enfermidade, você, através do Espírito Santo, através da autoridade que Deus te deu, você visitar essa pessoa, esse enfermo, que seja no hospital ou na sua própria casa. Queridos, e temos que ter ética. A ética tem que fazer parte da nossa vida. Eu sempre ensino isso. Você vai visitar alguém, não vai ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas numa visita, não. Claro que tem alguns casos específicos, mas o tempo sugerido é de 10, 15, no máximo 20 minutos ali. Quando você vai visitar um doente, 10, 15 minutos tá bom demais para você ir ali, liberar uma palavra para aquela pessoa, ungir aquela pessoa com óleo da unção, e liberar a cura sobre aquela pessoa, e ali para renovar aquela pessoa. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, mas o Senhor vai sustentar esse enfermo como? Enviando alguém. Tu renovas a sua cama da doença, como? Levando alguém para ir ali, ungir aquela pessoa com o óleo da unção, com azeite, em nome do Senhor, e falando para aquela pessoa: levanta, toma o seu leito e anda, na autoridade de Cristo. E quando você vai visitar, eu já estou quase ficando por aqui, eu quero falar hoje sobre a visita a enfermos, por exemplo, em hospital e domicílio. Então, quando você quando você for visitar o enfermo, vá com sabedoria e sensibilidade, higiene, silêncio, respeito ao ambiente hospitalar. Seja breve e direito, compartilhe uma palavra de consolo e fé, ore com autoridade e unção. Você não vai chegar lá no hospital, ou que seja na casa dessa pessoa, de qualquer jeito. O obreiro, ele precisa ser alguém que também... Gente, isso é importante. Alguém que tem uma higienização adequada. Você não entende? Você, como um diácono, como um obreiro da casa do Senhor, precisa estar alinhado com as suas vestes. Queridos, quantas coisas eu já ouvi, sabe, em casa assim, onde nós fomos visitar, e alguém às vezes está falando: nossa, né, o fulano veio visitar por mim, mas eu não suportei, porque a pessoa tomou um banho. Gente, me perdoa, mas eu preciso passar isso para vocês: a pessoa não passou um antitranspirante, a pessoa não tem uma higiene bucal. Eu não tô falando aqui, queridos, de estética, não, tá? Não tô falando de estética, que você tem que ter os dentes ali, você tem que ir lá no dentista e gastar rios de dinheiro com dentes. Não tô falando isso não, queridos. Eu tô falando de higiene, tô falando de higienização, né? E sempre ali, limpo, cheiroso, passar ali um antitranspirante, né, antes... Porque a gente soa mesmo. Se eu não tomar banho, queridos, se eu não passar um antitranspirante, se eu não escovar meus dentes, queridos, vocês não vão suportar ficar perto de mim. Vocês não vão ficar, não vão aguentar. Então isso é importante, porque algum dia vocês vão ensinar alguém também. E isso faz parte. Você chegar ali no hospital, que seja na casa da pessoa que está enferma, chegar ali falando alto, gritando. Não, ética. Sempre falando, né, ali para o enfermo, para um doente, falando num tom, claro que a pessoa vai ouvir, que também você não pode gungunar, você tem que falar num tom que a pessoa vai te ouvir, mas não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, né? Não é isso. Respeitar o ambiente hospitalar, respeitar ali o ambiente ao qual você está. Seja breve e direto, não fica ali contando histórias, não fica ali cansando a mente daquela pessoa com tantas falácias. Fale o que é necessário. Não é por muito falar. Dá uma palavra de consolo e fé para aquela pessoa. Ore com autoridade, não fica ali com medo. Orar com autoridade não quer dizer que você tem que gritar, não, e bater o pé, não. Mas é ser firme e consciente de que você está orando no nome do Senhor Jesus. Você está enviado ali por um Deus todo-poderoso, que não é sobre você, mas é sobre aquele que te enviou.
Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus por nós termos esse privilégio de aprendermos. Queridos, quando você for visitar um doente, não dê diagnósticos ou profecias não confirmadas pelo Espírito Santo. Toda profecia que for sair da sua boca, toda palavra que for sair da sua boca, tem que ser confirmada pelo Espírito Santo. Você tem que ter convicção que é através do Espírito Santo que você está entregando ali a palavra para aquela pessoa. Não dá diagnóstico, não. Quem vai dar diagnóstico é o médico. Evite conversas longas ou invasivas. Após a visita, aí pronto, você foi lá, você visitou o enfermo, você orou lá na igreja por um enfermo, você foi na casa de um enfermo, aqui bem alinhado, bem ajustado, porque não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito, temos que ter sabedoria. A palavra de Deus diz, aquele que quer sabedoria, pede a Deus, porque Ele vai te dar deliberadamente. Pede a Deus, Deus me dá sabedoria, e Ele vai te dar. Tiago diz sobre, acho que, se eu não me engano, capítulo 4, diz sobre 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem dos céus, ela é pacificadora, ela traz crescimento, cura e comunhão. Mas a sabedoria do homem, a sabedoria humana, ela é destruidora, ela é diabólica. Então peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. Não é difícil, é simples. Então após a visita, você foi lá, você visitou, você orou com autoridade, então você vai enviar a mensagem de apoio para essa pessoa. Você vai enviar ali palavras que carregam promessas divinas, promessa que está aqui na Bíblia. A palavra de Deus, são promessas suas não. Você vai enviar a palavra de Deus. Depois a próxima aula, nós vamos falar sobre visita, ao enlutado, como você deve conversar com alguém que está passando por um luto, porque você que é diácono precisa saber, ter entendimento a isso, tá bom? Vou ficando por aqui, eu quero orar por você, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, guarde essa frase, essas 2 frases. Obreiros são aqueles que têm corações de servos com a mão no arado. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse homem, por essa mulher a qual o Senhor escolheu para cumprir, Senhor, Deus, esse chamado lindo e maravilhoso, que é ser obreiro na tua casa, Pai, que é servir a tua casa, que é servir a sua noiva, que é cuidar do corpo de Cristo. Toma esse homem, toma essa mulher, Pai, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, cheios da sabedoria, que vem do alto, que eles possam, Papai querido, buscar, Deus, as coisas que vêm do alto, Papai querido, para que eles tenham, Papai querido, a unção que vem de ti, a unção que quebra o jugo, a unção que liberta, a unção que transforma, a unção que regenera, a unção que cura, que através, Papai querido, desses obreiros, pessoas possam ser curadas de doenças, Pai, de diagnósticos, Deus, Papai querido, que vem, Deus, para destruir vidas, para tirar a esperança, mas que eles sejam, Papai querido, usados, Deus, para mudar diagnósticos de morte para a vida, para mudar diagnóstico, Pai, da escravidão para a liberdade no Senhor. Guarda a casa deles, Pai. A Deus, o casamento. A Deus, a vida financeira. Senhor, profissional, espiritual, sentimental, emocional. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és um Deus provedor, Tu és um Deus, Papai querido, que ama, Deus, aquele que levanta, Senhor, do monturo os necessitados, aquele que supre todas as nossas necessidades, e nós entendemos que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Deus te abençoe e até a próxima.